Dizem que entrei em contato com o ar do planeta Terra às 6h15 da manhã do dia 23 de abril de 1975, depois de passar 9 meses dentro da nave-mãe. Cheguei assim como todo mundo, nu. Nesse mesmo ano, lançaram as primeiras fraldas descartáveis no Brasil, meu território de chegada. Então, desde os primeiros dias no planeta, eu comecei a preencher a minha linha do tempo com aquilo que nos acostumamos a chamar de lixo. Esse conceito linear de usar e jogar fora seduziu a geração da qual faço parte, com a facilidade dos descartáveis. Reciclagem era coisa de outro mundo. Usar e jogar fora. Mas fora onde? Se vivemos todos no mesmo planeta. Esse fora geralmente fica dentro de um lugar o mais distante possível de narizes e olhos burgueses, assim como os meus. Pode ser um bairro ou um país periférico. E muitas vezes esse material acaba nas mãos de pessoas em condições miseráveis. Atualmente, existem mais de 3.000 lixões a céu aberto no Brasil. Em 2003, iniciei a investigação Diário Refluxo, em que passei 7 dias coletando os meus descartes. Diariamente, eu guardava as embalagens de tudo aquilo que eu consumia em uma capa de plástico transparente com 43 bolsos, desenhada pela artista plástica Marina Reis. Mais do que ter a noção do que uma pessoa gera de resíduos em uma semana, essa performance pretendia revelar o que normalmente se esconde. Essa ação se repetiu algumas vezes ao longo desses anos, com outras pessoas e em territórios diferentes, como Barcelona, Nápoles, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As capas também foram usadas em escolas, bibliotecas, centros culturais e empresas, como uma ferramenta para a educação ambiental. Em 2019, eu realizei a performance em Belo Horizonte. Dessa vez a capa terminou com 20 fraldas descartáveis, que foram usadas pelo meu filho Martim, que na época tinha 2 anos. Durante a Rio+20, em 2011, eu participei de um ritual guiado pelo líder indígena Benki Achaninka. Eu estava usando essa capa aqui. Eu percebi que o futuro passa pela ancestralidade da floresta. Entendi que a nossa ideia de progresso é atrasada e que os Achaninkas estão a anos-luz de distância do homem branco, viajando no tempo em espirais. Na natureza, tudo é circular. Hoje, depois de quase 20 anos, revisitei o material que eu acumulei durante uma semana na minha primeira performance, em 2003. Como quem olha para uma cápsula do tempo. Quando eu entregar meu corpo ao chão, esse rastro vai ficar no planeta por quanto tempo? Já passou da hora de cuidarmos da nossa própria sombra. Em breve, o oceano vai ter mais plástico do que peixes. Esse mesmo plástico já circula nas nossas veias em micropartículas. Eu me recordo, então, da famosa carta do cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos, em 1855, e aos últimos versos da canção Um Índio, de Caetano Veloso. Tudo que acontecer à Terra, acontecerá aos filhos da Terra. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Olha, eu fiquei tão impactada com o vídeo que nem desmutei aqui a minha voz. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela Ayashi.
eu sou diretora de sustentabilidade da AmCham, e ainda, sobre o estado desse vídeo, de novo, né, tão emocionante, queria dar as boas-vindas a todos vocês e todas, né, a terceira edição do Fórum Internacional de Logística Reversa IESG, uma iniciativa da Eu Reciclo, um evento que é 100% gratuito e online e que nasceu com o intuito de unir diferentes especialistas de diferentes lugares do mundo para discutir novas tendências, melhores práticas e exemplos inspiradores rumo à construção de uma economia mais circular. A problemática das embalagens já é de conhecimento de todos nós. Em 2022, o evento enfatiza práticas circulares, como a reutilização, a reciclagem, soluções para embalagens e diferentes iniciativas inovadoras que estão empenhando esforços em resolver problemas sociais e ambientais no Brasil. Como a própria sigla ISD sugere, precisamos buscar alternativas de forma integrada. Tempo de regeneração, não só preservação. Bem, eu acho que vocês também devem ter ficado bastante impactados com o vídeo do Perripani. Ele foi criado especialmente para essa terceira edição do nosso Fórum Internacional de Logística Reversa ESG e nos traz uma provocação urgente sobre os resíduos urbanos. Bem, gostaria de, antes de começar, dar alguns recadinhos a todos que estão nos assistindo. Então, esse evento ele possui tradução simultânea em inglês e espanhol. Então, para ativar essa função, basta clicar aqui nos ícones disponíveis em cima da tela e escolher em qual idioma você prefere acompanhar o nosso diálogo. Vocês também poderão enviar as suas perguntas para os nossos convidados no ícone de perguntas, que fica à direita da sua tela. Responderemos algumas delas ao final do nosso debate. Também disponibilizamos para todos os presentes o e-book Como Escolher Embalagens Sustentáveis para a Sua Empresa. Também para aqueles que desejem fazer o download desse e-book, basta clicar no ícone da pasta, que também é um processo gratuito. Bem, sobre a nossa segunda mesa, né, porque ontem nós já tivemos um primeiro lançamento desse nosso evento, primeiro dia, e hoje estamos indo para o segundo dia. Então, vamos aqui ter a oportunidade de refletir sobre inovações para a criação de embalagens e sistemas que possibilitem um retorno de materiais ao ciclo produtivo. Então, para isso, nós vamos ter aqui a presença e a honra das nossas painelistas, que é a Leda Coutro e a Marie Tarrice, que já estão aqui conosco, tá bem? Bem, então nós estamos estimando mais ou menos falas individuais de 15 minutos para cada uma delas, então teremos 30 minutos de fala, e logo em seguida nós vamos abrir para o debate, recebendo perguntas do nosso público, ok? Então eu esqueci de comentar com vocês que eu vou moderar, tenho a honra e o prazer de moderar esse painel. Queria, antes de mais nada, agradecer a Eu Reciclo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá bem? Bom, vamos então, vou apresentar a nossa primeira painelista, a Leda Coutro, para falar um pouquinho, porque ela tem um currículo incrível, passagem por várias instituições. Então, a Leda é doutora e mestre em Físico-Química, com especialização na área de polímeros e bacharel em Química pelo Instituto de Química da Unicamp. Ela é pesquisadora do CTA desde 1995. Atua em linhas de pesquisa envolvendo estudos de avaliação do ciclo de vida, de embalagens e produtos. Leda também é membro do Comitê Científico da International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector. E também é membro do corpo editorial da revista Scientific Brazilian Journal of Food Technology desde 2020. Leda vai abordar projetos desenvolvidos para a Abiplast, a rede de cooperação para os plásticos, sobre reciclabilidade de embalagens plásticas. Também vai falar sobre um projeto de sustentabilidade de ponta a ponta desenvolvido para o Walmart. Então, Leda, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pela sua presença.
Eu agradeço, Daniela, pela introdução, agradeço a Eu Reciclo pelo convite, é um prazer estar participando aqui desse fórum e concordo que realmente o vídeo foi bastante emocionante e uma boa introdução aqui para os nossos temas, né? Eu vou compartilhar a minha apresentação. Tá ok a apresentação? Então, eu trabalho no Instituto de Tecnologia de Alimentos, que pertence à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Então, falar um pouquinho do nosso instituto. Ele fica localizado em Campinas, tem 29 plantas piloto, 74 laboratórios, tem bibliotecas, auditórios, tem certificação ISO 9001 e certificação de laboratórios pela 17025. E a missão do Instituto é contribuir para a evolução das áreas de alimentos, bebidas e embalagens através da pesquisa, desenvolvimento e inovação. O ITAL, ele é formado por diversos centros de pesquisa. Então, tem o centro de embalagem, onde eu trabalho, e tem o centro voltado para frutas, cereais, carnes, laticínios, análise de alimentos, proteína vegetal. E especificamente sobre o Centro de Tecnologia de Embalagem, nós trabalhamos com diversos tipos de material de embalagem, com todos os tipos, na verdade, embalagem plástica, celulósica, metálicas, de vidro. Temos diversas linhas de pesquisa e entre elas, com foco ambiental, nós temos os estudos sobre impacto ambiental de embalagem e produto, avaliação do ciclo de vida de embalagens e produtos e o Design for Environment ou Ecodesign. Mais detalhes vocês podem pegar em nosso site. E falando assim, a nossa contribuição para esse evento sobre economia circular e solução para embalagens, eu vou abordar então 2 projetos que nós desenvolvemos. Um é sobre o índice de reciclabilidade de embalagens plásticas e o outro é o desafio de sustentabilidade de ponta a ponta. Então, o índice de reciclabilidade das embalagens plásticas é um projeto que foi desenvolvido para a Rede de Cooperação para o Plástico, que está localizada dentro da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABIPLAST. E o objetivo desse projeto foi gerar uma classificação de reciclabilidade em diversos níveis, que possibilite entender o impacto das embalagens plásticas e seu potencial de reabsorção pelo mercado após o cumprimento do seu papel. Ou seja, depois que eu usei a embalagem, ela cumpriu a sua função de levar o produto até o consumidor, o que acontece com ela nessa etapa do pós-consumo? Então, esse é o objetivo do trabalho. Esse índice, ele leva em consideração a realidade brasileira, porque isso muda de país para país, e deverá ser aplicado por profissionais da área de desenvolvimento de embalagem, porque é justamente na etapa de desenvolvimento de embalagem onde a maioria do impacto ambiental ocorre, porque é nessa etapa de desenvolvimento, de projeto, que você pode prever como sua embalagem vai se comportar ao final da vida útil. Esse projeto foi desenvolvido em 2 fases. A fase 1 foi desenvolvida aqui no CTEA, onde foi construída uma árvore de decisão que considerou aspectos técnicos da composição das embalagens plásticas e os impactos dos materiais que compõem essa embalagem para a reciclagem no pós-consumo. E uma segunda etapa foi uma pesquisa de campo, desenvolvida pela Maxiquim, junto às cooperativas de catadores e recicladores, para avaliação dos conceitos técnicos dessa fase 1.
Então, foi feita essa pesquisa de campo e retornou para eventuais correções que precisassem ser feitas. Então, o que foi feito nesse projeto? Foi feita uma classificação das embalagens, considerando os aspectos técnicos, econômicos e regionais. Essa classificação levou a classificação desde A até E. Então, foi considerado tanto embalagem flexível, que são os filmes, sacolas, sacos plásticos dos diversos materiais, então polietileno, polipropileno, um material multicamada, se tem folha de alumínio, se tem combinação de vários materiais, e embalagem rígida, então garrafa, pote, frasco, tampa, dos diversos materiais de embalagem, polietileno, polipropileno, PET, PVC, e também se tem vários materiais combinados. Avaliou-se como é feita a reciclagem nas diferentes regiões brasileiras. Uma vez que o Brasil tem dimensões continentais, existe diferença quando eu penso no sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte. Então, eu falar que uma embalagem tem classificação numa região, essa classificação pode ser diferente numa outra região, porque as realidades são diferentes ao longo do país. E isso foi considerado também nesse estudo. Então, essa classificação levou em consideração a infraestrutura disponível no Brasil para a reciclagem do plástico pós-consumo. Então, nós temos planta para reciclar polietileno, reciclar PET, reciclar PVC no sul, no sudeste, no nordeste. Isso foi considerado. Qual que é o volume de embalagem que é coletado nas diferentes regiões? Quais as dificuldades para coletar essa embalagem e para reciclar esse material? Qual o uso final do produto? Ele volta a ser uma garrafa, um saquinho, ou ele é reciclado para fazer um vasinho, para fazer um tapete? Então, qual que é o uso final dado a esse material? E também a qualidade do produto reciclado. Eu tenho um produto aí com alto valor agregado, que pode ter uma grande aplicação no mercado, ou é um produto que perde qualidade, que vai ter uma utilização mais limitada. Então, tudo isso foi contabilizado, e isso gerou um índice de reciclabilidade, que ele foi fornecido, então, esses dados técnicos, econômicos, eles foram, gerou um questionário bastante extenso. Esse questionário alimentou um software que foi desenvolvido pela rede de plásticos. Esse software vai ser de acesso livre e ele deve ser usado para avaliar o design das embalagens. Então, na etapa de projeto da embalagem, o designer pode acessar esse software, colocar ali a composição da embalagem. Então, existem questões múltiplas sobre a embalagem que está sendo desenvolvida. Então, uma avaliação inicial, se a embalagem tem mais de 50% de plástico, se ela contém, por exemplo, folha de alumínio na sua estrutura, se ela tem aditivo biodegradável, se ela tem nanocompósitos. Então, qual que é a aplicação dessa embalagem? Né? Qual que vai ser o uso? Ela é usada para produtos químicos, é usada para alimentos. Qual que é a sua utilização? Questões técnicas, então a combinação de materiais, eu tenho ali um polietileno com alumínio, com PET, questões de reciclagem, e isso gera um resultado final. Então, respondendo essas questões, essa embalagem é classificada de A, reciclável, e pode ser usada para voltar a ser uma embalagem, voltar a ser uma garrafa, um pote,
ou ela é classificada até E, que é não reciclável. Então, isso já no projeto, essa avaliação já no projeto vai permitir que se aumente a reciclabilidade da embalagem já nessa etapa inicial. E com isso você consegue levar ao mercado embalagens com maior chance de reciclagem. Então, esse software provavelmente vai ser lançado ainda nesse ano, né, e está numa segunda fase de refinamento, e provavelmente deve ser lançado até o final do ano. E um outro projeto que nós trabalhamos é o projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta, que foi desenvolvido para o Walmart em 3 edições. Então, aqui a edição primeira, segunda e terceira edição. Nessas edições, qual era o objetivo desse projeto? Era reduzir o impacto ambiental das operações do Walmart. Então, as redes de supermercado, elas estão entre o consumidor e os fabricantes, e elas são o elo de ligação da cadeia. Então, o objetivo era induzir ações para melhorar o perfil socioambiental dos produtos vendidos, motivar ações de melhoria contínua, não provocar guerra entre marcas, promover uma comunicação verificável e de fácil entendimento pelo consumidor, promover a evolução da cultura ambiental dos consumidores. Então, teve uma preocupação grande de como comunicar os resultados para o consumidor, e uma metodologia que pudesse ser replicada em outros projetos pelas empresas. Então, a base da metodologia é a avaliação do ciclo de vida, mas a avaliação do ciclo de vida é uma metodologia muito complexa, porque ela considera desde a etapa de obtenção dos recursos naturais, fabricação da matéria-prima, fabricação de produto, comercialização e disposição final desse produto ou embalagem, e contabiliza consumo de energia, água e recursos naturais, e avalia emissão para o ar, água e resíduo sólido. E considera também se é feita a reciclagem desse material ou produto. Então, utilizou-se nesse projeto uma metodologia mais simples, que é a aplicação do conceito de ciclo de vida, que é uma coisa mais simplificada, somente alguns pontos são considerados, e é uma contabilização mais simples, mas que permite quantificar aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. Esses são os produtos que foram avaliados na terceira edição. Então, vocês veem que aqui foram selecionados produtos líderes de mercado, de diferentes fabricantes e diferentes produtos. E as empresas foram, então, estimuladas a melhorar esses produtos que já eram líderes de mercado, pensando no ciclo de vida. Então, 3 grandes melhorias, pelo menos, eram feitas antes da fábrica, então, lá no fornecedor, na fábrica e na etapa pós-fábrica e, inclusive, pós-consumo. Essas melhorias foram trabalhadas junto com as empresas, e o CTEA foi a empresa que promoveu a consultoria, ajudando as empresas no estabelecimento dessas metas, na quantificação e validando os dados obtidos pelas alterações feitas nos processos produtivos. Então, nas 3 edições, foram avaliadas 29 empresas, 41 produtos. Então, no nosso site está disponível esses relatórios são públicos. Então, houve uma preocupação de transformar as quantificações feitas pelas empresas em apresentações que fossem entendíveis pelo consumidor comum, o consumidor que vai no supermercado. Então, não adianta eu falar, olha, emite 4.200 toneladas de CO2 foram evitadas devido aos ganhos feitos ao longo da cadeia.
Então, fica difícil para o consumidor entender o que significa essas toneladas de CO2. Mas se eu pensar que isso equivale a quase 24 milhões de quilômetros rodados num carro pequeno a gasolina, e que essa distância é suficiente para ir e voltar à Lua mais de 30 vezes, isso dá uma ideia de quantificação para o consumidor que permite entender os ganhos feitos devido às alterações feitas nos processos produtivos. Da mesma forma, foram quantificados a redução de resíduo. Então, nessas 3 edições, houve a redução de resíduo de mais de 1.300 toneladas, que era o suficiente para encher a caçamba de 67 caminhões de lixo. Então, aqui nós estamos falando muito mais do que só a reciclagem. Aqui pensou-se nos diversos impactos ambientais. Então, a reciclagem, que reduziu o resíduo enviado para aterro, todas as alterações em processos, tanto reciclagem como mudança desde a etapa agrícola, que permitiu a redução de emissão de gases de efeito estufa, redução no consumo de óleo diesel e de óleo combustível, porque teve mudança na linha de distribuição, na logística de distribuição, consumo de eletricidade, mais de 19 mil gigawatt-hora, que corresponde a 8 milhões de lâmpadas de 100 watts, acesas por 24 horas, acesas em 24 horas, o consumo de água, que equivaleu a 33 mil famílias de 4 pessoas por um mês, e 140 toneladas de material embalagem, que reduziu o consumo por mudanças no processo. Então, basicamente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente a atenção e estou aqui disponível para próximas etapas. Leda, muito obrigada pela sua fala e sua contribuição. Já recebemos vários comentários aqui de quem está nos assistindo. E antes de passar a palavra para a Marie, queria aproveitar esse fechamento e direcionar uma pergunta a você que eu achei bem interessante e deve interessar a outros que estão nos assistindo também. Então, o Vitor Hugo Amorim Henrique, ele pergunta: que estudo incrível, primeiro ele diz isso. E ele diz: está disponível? Já foi publicado? Esse estudo, esse segundo estudo que foi feito para o Walmart, ele foi publicado sim. Aquelas 3 edições estão disponíveis em nosso site, tem o PDF. Na época, ele foi distribuído, mas em nosso site vocês podem baixar o PDF das 3 edições, que tem toda a explicação, todos os produtos e esses dados obtidos. Foi muito prazeroso trabalhar nesse projeto. Podemos imaginar. Poderíamos ficar com você aqui por muito e muito tempo. Certamente você teria várias histórias para nos contar dos bastidores desse estudo realmente incrível. Leda, temos outras perguntas a você, mas eu vou passar a palavra para a Marie, vou apresentar a Marie e depois, quando nós voltarmos para o painel, eu direciono essas perguntas a você, tá bem? Bom, então vamos lá apresentar a nossa segunda palestrante dessa manhã. Marie Tarris é gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados. Bom, tem aqui um detalhe, eu gostaria de confirmar e, enfim, reforçar que a Marie fala português perfeitamente, tá bom, pessoal? Enfim, então, Marie Tarris é formada em Economia e Administração em Paris, na França, tem experiência profissional no 2º e 3º setor, na França, no Chile e na Índia. Trabalhou no Carrefour Brasil por 8 anos, nas áreas de responsabilidade social, meio ambiente, economia circular e cadeias de produção. Atualmente, como eu já citei, ela é gerente sênior de desenvolvimento sustentável e compromisso social na Arcos Dourados,
como a gente conhece aqui no Brasil, o McDonald's, né? Como é conhecido no mundo todo, aliás, liderando a estratégia ISD para a divisão Brasil da companhia. E isso envolve temas como combate ao desmatamento, bem-estar animal e economia circular. Marie, é com você. Muito obrigada, Daniela. Obrigada, Leda, pela aula, né, de economia circular que foi feito agora. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tudo bem até aí? Então tá. Bom, obrigada mais uma vez. Então, como se falou, Daniela, acho que às vezes não é sempre fácil de entender a diferença entre McDonald's e Arcos Dourados, então vou só fazer uma rápida apresentação, né, de quem que somos. Arcos Dourados é a maior franquia do mundo de McDonald's, que opera a rede em 20 países da América Latina e do Caribe. Tá? O Brasil é o principal mercado desses 20 países de Arcos Dourados, que representa mais ou menos 50% do negócio. São 50 mil funcionários no Brasil, mais de 1.000 restaurantes e temos mais de 2 milhões de clientes que entram nos seus restaurantes todos os dias. E por isso é fundamental a gente pensar no impacto e como a gente pode fazer a diferença todos os dias com esses 2 milhões de clientes para a gente ser um agente de transformação e de impacto social e ambiental. Então, por isso, então, nós temos uma estratégia consistente de ESG, né, que a gente chama que tudo isso é juntado numa plataforma que chama Receita do Futuro, na qual a gente identifica 6 pilares estratégicos. Esses 6 pilares, eles são definidos por pesquisas de materialidade, que são feitas recorrentemente, para definir o que é prioritário no nosso negócio, dentro do nosso setor. E aí, então, esses 6 pilares que são aqueles que a gente mais trabalha, o tema de mudanças climáticas, economia circular, abastecimento sustentável, família e bem-estar, emprego jovem e diversidade e inclusão. Obviamente, hoje nós vamos falar mais especificamente de economia circular e de abastecimento sustentável, que tem mais a ver com os temas de embalagens, né? E um tema que eu queria já reforçar, que acho que esses 2 pilares são os pilares que mais mostram o quanto a gente não faz nada sozinho. Todo aqui é uma questão de parcerias. A economia circular, o próprio conceito, né, de economia circular é como a gente junta todos os elos da cadeia, né, desde a petroquímica, a produção de embalagens, grandes marcas, indústrias, varejo, consumidores, recicladores, cooperativas, né, como todo esse mundo conversa para a gente garantir a circularização das matérias-primas dos nossos recursos. Então, esse é o grande conceito da economia circular. E mesma coisa com a parte de abastecimento sustentável. Como a gente trabalha com os nossos fornecedores, o fornecedor do fornecedor, para verificar como foi feito nos seus produtos que a gente tem dentro do nosso cardápio, como eles foram feitos, por quem eles foram feitos, para garantir o melhor impacto social e ambiental. Então, falando já de economia circular, acho que aqui todo mundo desse público concorda, né, que o modelo de economia linear já não vale mais, né, o conceito segundo o qual a gente extrai recursos da natureza, produz, utiliza e joga fora, né? Acho que o vídeo mostrou muito bem que esse fora não existe. Então, como a gente garante essa circularidade dos nossos materiais dentro de toda a nossa cadeia? Então, alguns resultados aqui da América Latina, de Arcos, nós já reduzimos de quase metade o uso de plástico de uso único em 4 anos. Mais de 90% das matérias das embalagens vêm de fontes renováveis e certificadas. 100% das saladeiras, né, das embalagens saladas, são feitas à base de fibras FSC, e nós não vendemos mais nenhum canudo plástico, nem tampas plásticas para todas as bebidas quentes e frias servidas dentro dos restaurantes. Então, são alguns exemplos de boas práticas. A Daniela comentou, né, no início que a ideia é mostrar algumas práticas que às vezes não parecem tão difíceis, têm um impacto imediato, justamente pela quantidade e pelo potencial de escala que a gente tem. Por isso que é tão importante grandes empresas fazerem alguns quick wins, alguns
algumas mudanças rápidas e radicais, entre aspas, e tem outros trabalhos muito mais complexos, que são inclusive aqueles que a Leda comentou antes nessa apresentação, de transformação e de análise de ciclo de vida, de reciclabilidade de cada uma das embalagens. Então, mais especificamente no Brasil, a gente tem alguns outros casos. Um deles é as nossas bandejas, que são feitas em parceria com uma empresa de tecnologia e de inovação para a sustentabilidade que se chama UBQ, segundo a qual eles fabricam um termoplástico à base de resíduos orgânicos e cosméticos para fazer nossas bandejas atuais. Então, desde janeiro de 2021, todas as novas compras de bandejas de todos os seus restaurantes são feitas com essas bandejas feitas a partir de resíduos orgânicos. Isso representa mais de 100 mil bandejas aqui no Brasil. Falando do tema de embalagens, a gente volta de novo com essa importância, e eu quero muito reforçar isso, né, das nossas parcerias. Arcos Dourados não faz, não produz nenhuma embalagem, né? Então, como a gente fala com nossos fornecedores para mudar um material, um componente, reduzir a espessura, reduzir os corantes ou todos os materiais que podem atrapalhar a reciclabilidade dos produtos. A gente tem também que trabalhar com, por exemplo, operadores logísticos para ver como a gente pode retornar alguns resíduos, algumas embalagens para garantir sua reciclabilidade e facilitar ela. E se basear também em certificadoras, né? Hoje, 100% das embalagens no Brasil, de embalagens de papel cartonado, são certificadas FSC ou PFSC, que são sistemas internacionalmente reconhecidos para garantir o bom manejo florestal. Mas um ponto que as certificadoras, elas são não somente uma ferramenta de controle da origem das nossas matérias-primas e do que a gente consome, mas também elas são uma ferramenta de orientação de decisão de compra dos nossos clientes, para eles poderem escolher, na hora da compra, uma embalagem certificada de outra. Então, isso também traz o tema da educação e da sensibilização dos clientes. Outro tema, muitas vezes, a economia circular, as pessoas tentam pensar que só se trata de plástico e de embalagens, mas o conceito de economia circular, ele funciona para todo tipo de materiais, todo tipo de recursos que a gente tem falta aqui no planeta, né? Então, isso vale também, por exemplo, para o óleo e para a água. Só em 2021, a gente reciclou mais de 1,7 milhões de litros de água, de litros de óleo para reciclagem, que corresponde a mais de 77% do consumo inteiro de óleo da companhia em todos os restaurantes do Brasil. Então, o que a gente faz com esse óleo? Esse óleo, ele é transformado em biodiesel, em produto de limpeza, em ração animal, ou seja, ele é totalmente transformado e reintegrado em outras cadeias produtivas. Mas a gente não para aqui. Além de já ter essa reciclagem 100% do óleo, a gente tenta melhorar com outros projetos de inovação para separar melhor a gordura do óleo, para ter novas formas de governança, de KPIs. Então, isso a gente chama aqui internamente do projeto Óleo Nota 10, para melhorar cada vez mais essa reciclagem e essa destinação do óleo. E hoje a gente já tem 121 restaurantes com esse projeto. Outra crise, né, de economia circular é o tema do reuso da água. Nós temos 2 sistemas de captação de água, o primeiro recuperando a água de chuva e o segundo captando a água condensada pelo sistema de ar-condicionado. Então, essa água recuperada ela é utilizada para limpeza do chão, do solo, da pista do drive, do restaurante, uso no banheiro, entre outros reusos aqui internos. São mais de 380 restaurantes participantes no Brasil que captaram já em torno de 70 milhões de litros de água de reuso em 2021. Então, quando a gente está no Brasil, num país que tem frequentemente crises hídricas, falta de água, a gente percebe que a gente já tem no restaurante 70 milhões de litros de água que eram disponíveis para uso, que podiam ter sido desperdiçadas. Então, esse é muito importante. O programa, só para a historinha, por que a gente chama ele de Programa Natal? Porque ele foi lançado para um restaurante em Natal, pouco a pouco foi multiplicado em esses restaurantes todos, em todos os países da América Latina, e agora se tornou obrigatório na construção de qualquer restaurante e qualquer renovação e obra de restaurante, a gente integra esse sistema de captação de água. Finalmente, e não menos importante, né, a gestão de resíduos, que eu queria reforçar ainda mais a importância
da gestão de resíduos, que é um passo vital para a economia circular acontecer. Porque se a pessoa não joga o resíduo, a embalagem na lixeira certa, todo o processo de economia circular não acontece. Então, o poder das pessoas de usar e fazer a coleta seletiva é fundamental, nunca será suficientemente reforçado. Então, por isso que dentro dos restaurantes, que sejam no salão para os clientes e que seja dentro da cozinha, temos lixeiras de coleta seletiva, separando o reciclável do não reciclável. Temos auditorias mensais pelos times de meio ambiente, pelos times de qualidade, de terceira parte, então, para verificar, abrindo todas as lixeiras e verificando a qualidade dessa separação. Com isso, em 2021, a gente reciclou mais de 4 milhões de quilos de embalagens, e a gente incentiva cada vez mais a educação do nosso cliente também, que com lixeiras cada vez mais educativas, explicando não só ter reciclável no reciclável, que a gente sabe, e a Leda explicou muito bem a dificuldade, né, de não é sempre 100% reciclável, depende dos lugares. Então, explicando a importância de separar o líquido, de o que é de fato reciclável dentro do lanche que você come dentro do restaurante, do que não é reciclável. E a gente, obviamente, tenta ir cada vez mais além e acelerar esses projetos para chegar até o aterro zero. Então, hoje a gente tem um projeto piloto em 5 restaurantes de Niterói, no Rio de Janeiro, para onde a gente implantou a compostagem, a reciclagem, uma educação, uma conscientização cada vez mais forte e profunda dos nossos funcionários. A gente lançou esse projeto em abril de 2021 e em apenas 9 meses a gente passou de 50% a 90% de valorização dos nossos resíduos, para chegar quase no nível de aterro zero. Então, de novo, tudo isso é possível com foco e com conscientização. E voltando ainda na importância das parcerias, né? Hoje a Martin Brauer é operador logístico exclusivo que abastece todos os restaurantes do Brasil, que tem várias iniciativas também de sustentabilidade, de sensibilização, de semanas de palestras de sustentabilidade, e com metas que já chegaram na sua meta de aterro zero. Hoje, mais de 91% dos seus resíduos são derivados dos aterros, para fazer, utilizando esses resíduos e orientando eles para reciclagem, compostagem, suinocultura, geração de biomassa, coprocessamento, entre outros. Então, a companhia, e isso, a Martin Brauer, nossa operação logística, é o escopo 3 de emissões de gases de efeito estufa de arco-dourados, então é um tema que a gente olha muito de perto, e inclusive, então, a Martin Brauer conseguiu já reduzir de 20% as suas emissões de carbono entre 2015 e 2021, trabalhando numa logística cada vez mais eficiente e sustentável. Então, um tema fundamental que eu queria reforçar novamente é o tema da educação. Então, ter lixeiras que sejam simples de entender, que trazem um potencial de educação para o nosso cliente. A gente sabe do potencial de escala que a operação de arcos-dourados de McDonald's tem. Então, essa é uma grande responsabilidade nossa que a gente assume, né? Então, por isso a gente desenvolveu também nos restaurantes o que a gente chama do PDS, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Arcos-Dourados, que é um sistema de avaliação dos restaurantes baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com vários níveis, né, que a gente chama, vai de bronze, prata, ouro, diamante, recompensando restaurantes para as suas práticas sustentáveis. Então, quais são os critérios disso? A gente avalia o consumo consciente de água, de energia, contabilização das emissões de gases de efeito estufa, separação de resíduos, treinamento de colaboradores, educação dos nossos clientes e outros programas que já fazem parte de arcos-dourados da empresa, que é, por exemplo, o programa de portas abertas, que é um programa que qualquer pessoa, clientes, podem entrar dentro da cozinha e participar do processo de fabricação dos produtos, né? A gente tem também um programa que chama Bom Vizinho, que é um programa de integração do restaurante dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, da sua região. Então, ele pode envolve voluntariado, envolve trabalhos voluntários, de ambientais, sociais, com ONGs, com um programa de cuidado de praças, enfim. Então, ele é muito abrangente para a gente ser parceiro da comunidade onde a gente está implantado. A cultura de serviço, que é que é um programa interno para valorizar o que cada um é e se sentir na sua individualidade respeitado e valorizado dentro da empresa. Então, esses fazem parte também dos programas que são
integrados dentro do PDS. Então, com esse, a gente quer realmente transformar o restaurante em centros educacionais para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Existem também outros programas, então, em 2021, a gente tinha o DSF, né, que é o Desenvolvimento Sustentável em Foco, que eram treinamentos e cursos abertos para qualquer pessoa, dentro e fora da empresa, sobre os conceitos básicos da sustentabilidade. Então, era um pouco isso. Eu queria, só se vocês quiserem saber mais, está saindo do forno, está ainda quentinho, o relatório de sustentabilidade 2021. Por enquanto, nós só temos em inglês, estamos terminando as traduções em português e em espanhol, tá nesse link aqui, então fique à vontade para procurar mais informações. E aqui, nesse QR Code, vocês têm o link para o nosso site Resta do Futuro, que também dá todos os detalhes. Então, sabemos que ainda temos muito que fazer, né? O caminho é longo, mas estamos aí participando desse longo caminho. Daniela, é com você agora. Obrigada. Obrigada, Marie, pelas excelentes contribuições. O nosso chat está bombando. Temos muitas perguntas para vocês. Vamos lá. Vou pedir para o pessoal aqui da técnica, se possível, nos colocar aqui todas, nós três, numa mesma tela, numa tela cheia. É possível, pessoal da técnica? Senão a gente continua assim. Senão eu vejo as palestrantes pequenininhas ali. Mas, enfim, vamos tocar aqui. Eu vou começar voltando para você, Leda. Bom, muitos elogios ao estudo, realmente, assim, você conseguir metrificar, né, você conseguir agir antes que a embalagem seja produzida, é uma coisa realmente incrível, né, é incrível. Então, a Bruna diz, um excelente estudo, e ela pergunta, o CTA pesquisa soluções alternativas para o uso do plástico nas embalagens? Nós trabalhamos aqui com todos os materiais, né? Então, a gente orienta, a gente não desenvolve embalagem aqui por enquanto. Temos um projeto começando com financiamento da FAPESP, que é a Agência de Fomento, para a aquisição de uma extrusora para poder trabalhar, avaliar inclusive a reciclabilidade de materiais. Mas, assim, tem trabalhos aqui, por exemplo, com biopolímeros, começando a trabalhar também. Trabalhamos com as embalagens celulósicas, com novos revestimentos. E, assim, o trabalho que nós fazemos aqui, muitos deles são em parceria com empresas, então, trabalho feito em empresa e a gente avalia as propriedades aqui, fazemos estudos para verificar se aquela embalagem que foi projetada atende o requisito do produto final. Por exemplo, eu quero tirar o plástico da embalagem, que hoje o objetivo é sumir com o plástico, né? Mas, assim, como a Marie também falou, e eu também falei, a educação é muito importante. Então, mesmo naquele vídeo inicial, a educação das pessoas é muito importante. Então, a embalagem plástica, de papel, de metal, ela não vai parar no mato, não vai parar no mar sozinha, né? Então, depende de uma ação humana para que isso ocorra. Então, o que a gente faz? Quando você quer trocar o material de embalagem, substituir o plástico por outra, nós fazemos trabalho em parceria, onde a gente avalia se essa nova embalagem atende os mesmos requisitos de proteção do produto. Porque não adianta eu mudar a embalagem e o produto estragar mais rápido. Então, se o produto ele oxida, por exemplo, o óleo, ele oxida com o oxigênio do ar, ele fica com aquele gosto de ranço de produto velho. Então, se eu colocar esse óleo numa embalagem que não tem barreira ao oxigênio, o produto vai estragar antes. Se o produto estragar antes, eu vou perder toda a energia, a água, tudo que eu usei para produzir aquele óleo, eu vou estar perdendo porque eu não tenho uma embalagem adequada. Então, a gente faz, sim, estudo com outros materiais de embalagem,
alternativos, mas sempre pensando na proteção do produto e que ele mantenha, que ele conserve o produto da mesma forma que a embalagem anterior. Ótimo, muito bom. Leda, as pessoas pediram aqui pelo chat, também o pessoal da técnica pediu, se existe um link para esse estudo, se você pode disponibilizar para quem está nos assistindo. Eu coloquei no chat. Já foi colocado, então. Coloquei. O link do CTEA /atividades. E aí, quando você entra nesse link atividades, você tem várias opções. Ao selecionar Programa de Sustentabilidade de Ponta a Ponta, aí ele abre uma janelinha onde você pode acessar as várias edições do projeto. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Leda. Marie, para você, temos uma pergunta em inglês. Que você prefere? Que eu traduza para o português ou fale aqui em inglês e você responde em português ou em inglês? A gente tem tradução simultânea, né, aqui nesse evento. Acho que talvez mais fácil para as tradutoras fazer tudo em português aqui para facilitar a tradução, né? Tá bem. Então, a Andrea Figueroa pergunta para você. Quais são os desafios que você enfrenta em termos de metodologias para engajar funcionários na mudança? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta. O que a gente está fazendo? Primeiro, hoje existe um treinamento por exemplo, de separação de resíduos, mas o que a gente está fazendo justamente nesse momento é integrar ESG em tudo o que a gente faz. E para que os funcionários entendam que não é só um programa à parte, separado do business, mas que ele é integrado em tudo o que a gente faz. Então, por exemplo, hoje existe, por exemplo, um treinamento de operação da chapa, para fazer a carne, para assadar a carne. E tem um treinamento da batata. Entrar e integrar o conceito de tudo que a gente faz para combater o desmatamento, por exemplo, na carne, toda a parte de reciclagem do óleo na batata. Então, para que ele veja que em qualquer etapa do processo do restaurante, sim, a gente tem o processo e tem uma reflexão que é feita sobre sustentabilidade. E aí, com níveis, né, desde o atendente até o gerente da unidade, um conhecimento cada vez maior sobre as problemáticas. Então, no início, a gente vai num passo 1, né, de educação, até o passo 2, 3, 5, né, de conhecimento de sustentabilidade. Porque o nosso atendente, ele tem que poder responder. Quando a gente não entregar mais canudos ou tampas plásticas na bandeja, a gente tem que poder explicar para o cliente por que a gente tirou isso. Que não é só que às vezes o cliente entende que é menos serviço, é mais barato para a gente não quer mais, porque... Então, explicar isso. E aí, não sou eu, nem ninguém no escritório que vai poder explicar isso para o cliente, o atendente, né? Perfeito, perfeito. Também para você, Maria, Ariadne Santos pergunta, gostaria de saber se vocês vão utilizar energia solar nos restaurantes também. Obviamente que sim. Arcos Dourados é dono já de 3 usinas solares, 2 em Minas Gerais e uma aqui em São Paulo, então já é feito. O restante da nossa energia é utilizada, vem do Mercado Livre, que é principalmente também energia eólica, né? Então, a gente está a caminho já de 100% de energia renovável. Então, isso já está acontecendo. Uau, que desafio. Incrível. Alguns só, né, Daniela? Vocês bem devem saber, né, quantos desafios e quantos obstáculos vocês já superaram para chegar até hoje, né, e entregar toda uma plataforma onde os conceitos ESG estão inseridos na gestão da empresa de vocês, né? É impressionante. Bem, também para você, Marie, o Luciano Gonçalves pergunta, esse modelo de trabalho da Arcos Dourados pode ser visto e visitado em qualquer unidade da franquia? Sim, durante a pandemia, a gente parou, né, as portas abertas por questões óbvias de segurança e a gente começou a fazer portas abertas virtuais. Só que agora a gente está retomando essas portas abertas físicas, então aí eu fico devendo para vocês as datas de lançamento de qual restaurante, não tenho tudo isso aqui em mão, mas com certeza isso está previsto e está aberto na maioria dos restaurantes do Brasil.
Muito bom, ótimo. Eu me lembro que vocês tinham umas lojas modelo, onde vocês tinham todo o conceito, enfim, e ESG, né, na época não se chamava ESG, porque ESG é uma sigla que veio uma nova roupagem de um tema que a gente já conhece há muito tempo, que é a sustentabilidade. Mas me lembro que vocês tinham aí algumas lojas modelo mesmo, que as pessoas poderiam visitar. Muito interessante, Marie. Eu acho que você poderia depois enviar aqui para o pessoal da Eu Reciclo e a gente divulgar, então, que datas seriam essas para visita às lojas, né? Eu acho muito interessante. Perfeito. Já está anotado aqui. Excelente. Leda, para você, a Áurea Luísa Quixabeira Rosa e Silva Raposo diz: bom dia, Leda. Gostaria de saber se os resultados do projeto estão disponíveis e se já é possível fazer uso do software do índice de reciclabilidade. Então, assim, o resultado do projeto, eu acredito que você já disse que está disponível, correto? Sim. E aí ela diz se é possível fazer uso desse software do índice de reciclabilidade, enfim, outros produtos, acredito eu. Já era para ter sido lançado, obrigada pela pergunta, esse software já era para ter sido lançado, mas na versão final foi verificado que estava faltando alguns materiais, alguns detalhes, então uma segunda etapa está sendo feita, vai começar agora esse ano, para acrescentar alguns materiais, alguma combinação, e acredito que até o final do ano a rede já deve lançar esse software e ele vai ser de acesso livre pela internet. Então, assim, é muito recomendado mesmo que se use isso, porque é justamente na etapa de projeto que você já estabelece, e existem alguns artigos que falam que 80% do impacto está ali na prancheta, né? A hora que você está escolhendo os materiais, a combinação de material. Mas eu acredito que até o final do ano, no máximo comecinho do ano que vem, deve estar disponível para uso esse software. Perfeito. Grande prestação de serviços, né? Para a sociedade em geral. Incrível. Bom, adorei essa pergunta da Tânia Sassioto, aliás, era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, e a Tânia já me ajudou e adiantou aí o serviço. Ela direciona para a Marie, mas eu queria direcionar para vocês duas. Quais foram os maiores aprendizados e surpresas na comparação para decidir a troca de embalagens plásticas por papel? E como ela direcionou para a Marie, ela está falando, obviamente, dessa transição, né, das embalagens plásticas para papel, e eu acho que serve para você, Leda, no sentido de você poder compartilhar conosco quais foram os principais desafios que você encontrou, que vocês encontraram no CTA, quando vocês decidiram fazer esse estudo. Né? E eu acho tão legal essas perguntas, antes de passar para vocês, porque a gente nunca ouve de ninguém quais foram os desafios, as pedras do caminho. Né? A gente sempre ouve os resultados maravilhosos, mas assim, ninguém fica sabendo dos obstáculos que foram necessários serem, né, transpostos, né, para que esse projeto acontecesse. Então, puxa, seria muito legal, Leda, se a gente pudesse ouvir de você quais foram os principais desafios, e da Marie também, né, porque a gente vê uma mudança muito grande nos processos, quando se trata de Arcos Dourados, né, quando se trata de McDonald's, que deve ter uma geração de resíduos enorme, né? Então, assim, seria muito legal se vocês pudessem compartilhar conosco os principais obstáculos aí, desafios que vocês enfrentaram. Leda, você quer começar? Tá bom, então vou na parte mais operacional e depois a Leda faz a parte mais intelectual também. Vamos lá, eu acho que, sobretudo nesse momento, acho que a gente está passando por um momento de crise por várias razões, a falta de matéria-prima, a dificuldade de achar, quando a gente tem uma escala tão grande como Arcos Dourados, que a gente faz muita compra regional, latão, né? Então, imagina quantas embalagens a gente tem que comprar. Nesse momento atual, a falta de matéria-prima é muito mais complexo, toda a parte de
de achar por embalagens de papel. Então, isso não é muito fácil, é uma decisão global da empresa. Seria muito mais fácil voltar ao plástico. Então, a gente tem que segurar isso e acho que o cliente tem que entender também que é difícil. É difícil, por essa razão, o papel também não é impermeável, então ele precisa de um certo cuidado no transporte, na logística, no armazenamento dentro do restaurante, na manipulação pelos nossos funcionários, pelos clientes, as reclamações dos clientes, o canudo de papel não segura tanto de plástico. Então, aí de novo a importância, né, de explicar para o cliente o porquê dessa mudança, o quanto é importante para o planeta, que às vezes é um confortinho a menos para o cliente, mas é um passo grande para o planeta. Então, é todo essa transparência na comunicação que é fundamental para explicar o porquê dessas mudanças. Sem dúvida. É interessante, assim, como eu falei, um grande desafio é você transferir uma embalagem, um produto que está numa embalagem plástica, que ela tem certas propriedades de barreira, porque assim, quando eu vim para cá, eu tinha estudado polímero, tinha estudado plástico, então polietileno, PET, mas assim, quando você começa a estudar a fundo a embalagem, tudo que é pensado e projetado naquela embalagem, você começa a valorizar muito mais aquele material do que simplesmente porque as pessoas estão comprando o produto. E aí a embalagem acaba sendo um problema e acaba jogando fora, né? Então fica com aquele problema ali, o que eu faço com aquilo? Mas se não tiver embalagem, você não tem o produto. E um grande desafio, quando você vai do plástico para papel, é como a Marie falou, é o próprio desempenho. Então, tem produto que eu não consigo transferir do plástico para papel, porque o papel é permeável. Então, assim, dependendo do produto, ele não tem barreira para aquele produto, eu não consigo usar. Então, às vezes eu preciso fazer um revestimento desse papel para dar uma barreira. E então, assim, e se esse revestimento atrapalhar a reciclagem do papel, também não é interessante. Então, assim, esse é um grande desafio. Como mudar um produto A de plástico para uma embalagem de papel que ainda consiga conservar o produto da mesma forma que o A? Então, assim, porque a mesma combinação de plásticos que é feita para ter um resultado final, porque hoje a gente tem um mundo que é global. Então, eu produzo aqui e transporto lá para a China. A embalagem tem que proteger o produto que chegue lá na China, consiga ficar na prateleira e ser consumido. Então, tudo isso é pensado na hora que eu estou projetando a embalagem. Então, é um grande desafio e nem tudo vai ser possível mudar. O que é feito? Quando não é possível ir para papel, você buscar, então, uma embalagem plástica que seja, por exemplo, mais reciclável. Mesmo assim, a maior reciclabilidade também já é um desafio, porque às vezes eu tenho que perder barreira porque eu não posso combinar tantos materiais para que ela recicle com maior facilidade. Então, assim, tem muitas pedras nesse caminho, não é fácil, não. E, infelizmente, o consumidor não tem noção disso. Então, assim, essa educação do consumidor é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. A gente acha que é simples, não é simples, né? E tem vários tipos de plásticos. Então, assim, não é só um tipo de plástico que tem naquela embalagem, e cada tipo de plástico tem um processo de reciclagem. Então, realmente é bastante complexo. Eu acho que a gente avançou muito, né? Mas aqui, por exemplo, na Mchan, nós temos um prêmio de sustentabilidade que existe há 39 anos, que é o Prêmio Eco. E a gente, todos os anos, recebe, assim, projetos altamente inovadores. E os desafios, eles aumentam a cada ano, né? A inovação, a tecnologia também ajuda, mas assim, os desafios continuam sendo muito grandes, porque não é só o plástico. As pessoas dizem, o plástico é o grande vilão, mas a gente olha os tecidos, por exemplo, né? Hoje a moda é um grande vilão da sustentabilidade. As pessoas não fazem essas ligações, mas as peças de roupa são produzidas uma peça de roupa para cada habitante do planeta. Então, são 7 bilhões de novas peças, de uma qualidade ruim,
né? E essas peças vão para os aterros, porque elas são usadas, sei lá, 5, 6 vezes, vão para os aterros e ficam lá milhares de anos. Então a gente, né, são grandes desafios quando se trata de materiais, né? E eu acho que o importante é que nós estamos caminhando e que existe uma força muito grande, né? Do lado do segundo, do terceiro setor, em fazer que essa realidade mude. Mas os desafios realmente são gigantescos, né? Leda, muito obrigada. E aí a próxima pergunta vai para você também. O José de Vasconcelos Ferreira Júnior, ele pergunta, é possível darmos uma destinação do plástico para reuso, reciclar para materiais os quais necessitamos mais tempo de vida útil, como tubulações de água e esgoto, por exemplo? Ótima pergunta. Sim, é possível. Como a Daniela falou, existem diversos tipos de plástico, então cada plástico tem uma cadeia de reciclagem específica. Então, por exemplo, as garrafas de refrigerante, de PET, elas estão com uma taxa de reciclagem maior que 50%. As poliolefinas, que são o polietileno, o polipropileno, está na faixa de mais de 20%, que ainda é baixo, mas já está progredindo. E, assim, no caso da garrafa de PET, ela pode ser reciclada na forma de garrafa de novo, porque tem processo que permite a limpeza desse plástico. Então, processos específicos, as empresas são autorizadas, são vistoriadas para fazer essa reciclagem, e elas voltam, então é o PET PCR, que é o pós-consumo, que ele pode ser reciclado e volta para a garrafa, mas isso porque tem uma tecnologia hoje que permite esse uso. Para os outros plásticos ainda não. Mas existe sim a reciclagem, por exemplo, para fazer tapete, para fazer para-choque de automóvel. Então, assim, inclusive a reciclagem da embalagem plástica para outras finalidades de tempo duradouro é até melhor do que para a própria embalagem, porque a embalagem circula muito rápido. E quanto mais você recicla, mais você degrada a cadeia do polímero, você estraga o material. Então, se você reciclar e fazer produtos de longa duração, cadeira, carpete, tintas, então tem também garrafas PET que são usadas para óleo, essas garrafas são recicladas para fazer tinta. Então, assim, se for reciclado para uma utilização a longo prazo, é até mais interessante do que a própria embalagem em si, porque o ciclo é muito rápido. Sim, sem dúvida. A gente vê algumas inovações sendo feitas nesse sentido, né? Mas, de fato, você vai perdendo a qualidade daquele material. E aí, né, você tem aí um desafio enorme, porque uma vez que o plástico vira, por exemplo, para-choque do automóvel, depois ele vai virar o quê, né? Então, realmente, assim, é um desafio enorme que a gente enfrenta, né? O planeta como um todo mundo que vive nesse planeta, né? É muito bom. A Letícia Costa Lomonaco pergunta para Marie, pensando em economia circular, as embalagens de papel poderiam ser feitas de papel reciclado. O MEC está olhando para isso de alguma forma? O grande problema do papel das matérias recicladas é sua proximidade com alimentos, né? Então, a gente tem um certo problema porque a gente não pode usar e a maioria das nossas embalagens tem contato com alimentos direto. O que a gente está tentando trabalhar agora é, por exemplo, nos sacos do delivery, em embalagens secundárias, que aí sim a gente poderia ter materiais mais recicladas. Hoje, então, a gente está trabalhando, tudo vai para a reciclagem em si, volta para virar embalagens, novas embalagens, mas não para as nossas. Então, isso falta ainda, como a gente volta isso para os nossos restaurantes, com esse grande desafio do contato com o alimento. Então, tem que ver com as lâminas, por exemplo, das bandejas, mas mesmo assim as pessoas usam muito elas como prato, né? Colocam a comida aí em cima, então, enfim, não é tão simples por questões legais e de segurança alimentar. Mas é uma coisa que a gente está olhando, assim, com certeza. Quando eu ouvi essa pergunta,
agradeço a Letícia por fazê-la, realmente eu pensei diretamente na questão dos alimentos, foi o que a Leda comentou, conforme você vai reciclando, esse material ele vai perdendo a qualidade, né, e como é que você vai colocar o alimento numa embalagem que foi, eu vou dar um exemplo só, mas que foi de um produto químico, por exemplo, de um Exato. produto de limpeza, como é que você vai colocar essa embalagem, ou reciclar essa embalagem para que ela possa receber o alimento nela, né? Então, assim, realmente o desafio é gigantesco. E quanto mais a gente informa, acho que quando a Leda falou muito bem, né? É necessário que o consumidor entenda esses desafios. Porque muito fácil a gente apontar o dedo para as empresas e dizer, essa embalagem não é reciclada, mas isso daqui é um desafio gigantesco que a gente vive, né? Todos vivemos. Desde de cada um na sua própria residência, né? Eu acho que até um tempo atrás as pessoas tinham dúvida, e eu acho que continuam tendo, né? Sobre, por exemplo, embalagem de pizza. O que eu faço com aquele papelão que está todo contaminado com óleo, né? E com restos de alimentos? O que eu faço com aquilo, né? Eu já ouvi gente dizer, não, coloca suja mesmo no papelão, na parte de reciclagem, ou não, não é reciclado. Quer dizer, existe ainda também muito pouca informação, né? Para o consumidor em relação, enfim, mas a gente está caminhando, isso que importa. Nesse mundo, Daniela, não tem preto e branco, né? Esse é difícil. Exatamente. Sim. Tudo depende. Então, as pessoas não gostam da resposta. Né? Sim, sem dúvida, Marie, mas é uma realidade, a gente precisa, né, reconhecer que os desafios continuam existindo e que a gente precisa juntar, unir esforços para que todos possam se beneficiar, né, no que se trata, no que tange reciclagem, né, enfim. Vamos lá, temos várias perguntas ainda para direcionar para vocês. Leda, a Maria Fernanda de Faria Barbosa Teixeira pergunta para você, podemos usar o índice de reciclabilidade para avaliar embalagens já existentes? Sim, pode ser usado, porque, inclusive, com isso você pode avaliar, então, aquela embalagem que já está disponível, qual seria o índice dela, e a partir daí você vai detectar o que está perdendo ponto. Então, se ela não é A, ela é C, ela tem dificuldade, qual que é essa dificuldade para reciclagem? E o que pode ser mudado, então, nessa embalagem para que ela fique mais reciclável? Então, a ideia é que no começo seja aplicada para as embalagens que já existem, para pensar numa melhoria, num reprojeto dessa embalagem, já visando que ela venha a ser numa nova versão mais reciclável. Sim. Então, para o futuro, né? Olhar a embalagem atual para que outras embalagens possam ser feitas com atributos, enfim, melhores no que tange reciclabilidade. Para o que vai ser, por exemplo, eu tenho uma embalagem, eu tenho um frasco, aí eu avalio essa garrafa, por exemplo, porque avaliamos a garrafa, o rótulo e a tampa, você tem interferência entre os materiais presentes aí. Aí eu verifico que a reciclabilidade dela tem um problema, porque eu estou usando ali uma cola que adere muito o rótulo à garrafa, e isso dificulta a remoção do rótulo na hora da reciclagem. Então, eu já posso projetar que eu devo mudar essa cola, substituir por uma que seja mais fácil de remover, e isso daí vai facilitar a reciclagem. Então, sempre pensando num redesign dessa embalagem para que ela venha a ser mais reciclável. Esse é o objetivo. Perfeito, Leda. Perfeito. Olha, nós temos aí quase 10 minutinhos para terminar e eu queria dar um tempinho para que vocês fizessem as considerações finais, mas a gente ainda tem perguntas, então eu vou direcionar uma, pode ser a última, vamos ver, para vocês duas, que a Carolina Petri fez. Então, na opinião de vocês, como os governos podem ajudar nas causas sustentáveis? Abatimento de impostos, políticas públicas, e aí eu gostaria de fazer um comentário antes de vocês responderem, a força que as empresas têm
a força de influência que as empresas têm, né? Já até um tempo atrás, eu acho que a Forbes lançou um estudo que listava as principais nações do mundo e os seus PIBs e as maiores empresas e os seus faturamentos, né? Os seus resultados. E algumas empresas ali naquela lista da Forbes têm faturamento maior que PIBs de algumas nações. Então, a influência das empresas, né? E no Brasil a gente tem vamos dizer, um modus operandi onde a empresa, em algum momento, faz o papel dos governos, né? Nas questões sociais, nas questões ambientais, enfim. Então, na opinião de vocês, e aí eu acho que eu vou dar 5 minutinhos para a gente responder essa pergunta, para a gente ir para as considerações finais. Como vocês acham que que os governos podem ajudar e como também essas parcerias público-privadas podem acontecer no Brasil para que a gente possa, de fato, unir esforços nesse sentido? Posso começar, Marie? Eu penso que, assim, tem a questão de taxação, por exemplo, tirar ou reduzir ou tirar a taxa do reciclado, que é uma coisa que é muito debatido, né, porque o material já foi taxado inicialmente, a matéria-prima virgem, então eu acho que esse trabalho de eliminar ou reduzir ao máximo a taxação do reciclado, eu acho que é muito importante. Política pública também na compra, nas aquisições, favorecendo itens de reciclabilidade. Tem, por exemplo, a política nacional, né, da responsabilidade compartilhada. Então, todos os elos da cadeia são dependentes. Então, assim, você tem, e se você pensar no governo, que é um grande consumidor, né, ele compra muitas coisas, se ele partir de colocar questões ambientais sustentáveis nas compras públicas, por exemplo, você já vai ter uma alavancagem muito grande desses produtos. Porque, assim, o material reciclado, ele tem que ter qualidade, mas ele tem que ter também mercado, né? Porque, queira ou não queira, se a economia não fizer girar, ninguém vai produzir um produto porque ele é melhor para o meio ambiente. Quando eu entrei para trabalhar com essa parte de meio ambiente, falei, que beleza, ciclo de vida, vai melhorar, vai reduzir consumo, reduzir emissão. Mas se lá no fim da cadeia, a parte monetária não ajudar, não adianta, isso não vai para frente, que é o tripé, né? Social, ambiental e econômico. Então, tem que fazer a roda girar, você tem que ter uma economia que faça movimentar, e o governo é uma parte importante disso, e contribuindo então com a parte de imposto, redução de imposto e reciclado, e fazendo compras públicas considerando aspectos ambientais. Eu acho que ajudaria muito a alavancar essa parte ambiental. Perfeito. Marie? Bom, e complementando o que a Leda fala, é muito isso. Acho que retomando esse tripé, né, o governo tem que ajudar nessa parte econômica, porque hoje não é sustentável financeiramente, se é sustentável para algumas coisas. E isso que não ajuda a gente a ir no caminho certo, né? Então, que sejam nos incentivos, o aterro sanitário, por exemplo, deveria ser o mais caro dos tratamentos de resíduos. E facilitar, e que seja mais barato fazer a compostagem, reciclagem, que a matéria reciclada tenha algum incentivo a ser usada do que a matéria virgem. Nas próprias legislações, por exemplo, de transporte de resíduos, as embalagens aqui são consideradas como lixo, então a gente não pode transportar no mesmo caminhão. Quando na Europa, por exemplo, as embalagens são consideradas como produtos, então elas podem entrar. A caixa de papelão que ajudou a transportar a mercadoria, quando ela volta já é considerada como lixo, então não posso. Então aí tem que ter caminhões dedicados para a coleta, para a logística reversa de papelão e de outros tipos de embalagens, que isso encarece tanto que inviabiliza muitos projetos. Então, no tema do transporte, no tema do tratamento de resíduos, no tema de doação de alimentos,
virar isso obrigatório, ter incentivos fiscais, retorno fiscal para a doação de alimentos. Então, existem várias frentes no transporte, no tratamento e no desperdício alimentar que o governo pode ajudar bastante. Aliás, né, Marie, eu acho que você deve conhecer os números melhor do que eu, mas o Brasil está entre os países que mais desperdiça alimentos do mundo. Essa é uma questão, assim, crucial, né? Um país que ainda lida com a fome e é um dos países que mais desperdiça alimentos do mundo, né? Assim, até paradoxal se a gente pensar. Então, uma educação nesse sentido, né? É muito importante. Então, que bom que você trouxe esse tema. Bom, excelentes contribuições, nós temos aí, vamos dizer, 7 minutinhos, temos muitas perguntas, então, o pessoal da Eu Reciclo está dizendo aqui para mim, que para aqueles, nós temos os links de acesso às nossas palestrantes, tanto a Leda quanto a Marie, aqueles que não foram atendidos nas suas perguntas, porque de fato você começa a conversar sobre esse tema e o tempo voa, né, poderão entrar em contato direto com as nossas palestrantes para que elas possam responder essas perguntas. Então, queria, antes de ir para as considerações finais, agradecer a todos que se manifestaram com perguntas. Aqui é muito importante que a gente tenha um debate realmente profundo, né, transparente sobre essa temática. Tão necessária, né, quando a gente fala de sobrevivência da vida no planeta, né. Que eu me lembro que até um tempo atrás, eu brinco até os convertidos, né, nós somos os convertidos, tem gente que não sabe nem no que a gente está falando, né, mas assim, me lembro que até um tempo atrás as pessoas diziam, precisamos proteger o planeta, e o planeta, ele é soberano, a natureza é soberana, né, já esquentou, já esfriou, já congelou, e o planeta, assim como diz o James Lovelock, né, Gaia, ele se autorregula, então ele vai dar um jeito de se regular. O que está em jogo é a vida no planeta. Então, eu acho que essa é uma mudança de paradigma, né? Como nós vamos sobreviver num planeta de recursos escassos, né? Como a vida conhecida por nós vai ser possível no planeta? Porque o planeta vai dar um jeito, né? Mas, enfim, dito isso, queria passar a palavra a vocês duas para considerações finais, enfim. Dicas, a gente até teve uma pergunta aqui da Tânia, que ela diz assim, como é que a gente faz para educar o consumidor, a sociedade em geral, a não ficar jogando os resíduos não orgânicos, por exemplo, e até mesmo os orgânicos, de qualquer jeito. Então, assim, eu sei que não dá para responder em 5 minutinhos, mas como a gente faz, né? Qual é a mensagem final que vocês deixam para quem está nos assistindo em relação a essa questão tão importante? Eu acho que assim, essa pergunta é boa porque eu acho que tudo resume na educação, né? A educação ambiental é fundamental, porque assim, se não tiver educação, você não vai ter material para reciclar. E eu acho que assim, essa nova geração, eles vão acabar ensinando os pais, e eles trazem isso da escola, então ainda bem que eles estão tendo esse contato e eles acabam cobrando dos pais essa colocação. Então, assim, é fundamental a educação para a população participar, porque realmente, se você pensar no ciclo de vida, né, você jogar uma embalagem fora, é um desperdício muito grande, né? A pessoa compra o produto, mas a embalagem esquece que gastou energia, gastou petróleo, gastou água para chegar naquilo ali. Então, você jogar num aterro é um desperdício muito grande. Então, assim, e lembrar que cada um conta, né? Como você disse, o planeta vai continuar, a questão da sobrevivência das espécies mesmo, né? Isso que está em risco, que o planeta continua, e pensar que assim, nós temos que realmente mudar de comportamento, pensar cada ação tem valor, e assim, e não é só a reciclagem, né? A reciclagem é importantíssima, mas assim, além da reciclagem, é a redução no consumo, é a reutilização,
aí você recicla e sempre vai ter alguma coisa que vai para o aterro, como lá a história do para-choque do carro, quando não tiver mais jeito, vai para o aterro. Mas tentar minimizar essas coisas que vão para o aterro, e realmente é um trabalho de formiguinha, de um a um, e é muito importante a participação das grandes empresas. Então aí o McDonald's, o Walmart, é aquele que está em contato com o consumidor, levar esse tipo, ajudar nessa divulgação, nessa conscientização, mas é um trabalho de um a um, e infelizmente tem muita gente ainda para ser convencida de que vale a pena, de que isso importa, mas o importante é que está sendo feito e a gente vem evoluindo aos poucos, mas vem evoluindo ao longo desses anos. Muito bom, Leda, muito bom mesmo. E retomando um pouco o que você está falando, Daniela, de salvar o planeta, e acho que isso às vezes assusta as pessoas, e as pessoas falam, como que eu vou salvar o planeta? Eu não vou salvar o planeta, então vou esperar alguém achar uma solução maravilhosa e revolucionária, né? E não, justamente, cada um tem um papel muito importante, e acho que mostrar o poder que cada pessoa, cada consumidor tem na sua decisão de compra. Quando ele compra um produto, porque todo mundo aqui vai falar que é a favor da reciclagem, a favor de empresas que combatem o desmatamento, o que seja, mas quando ele vai na gôndola de um supermercado, de um restaurante, no consumo dele do dia a dia, ele toma as decisões de compra em função desses valores. Ele vai, que às vezes é um pouco mais caro, mas por que é mais caro? Porque é o preço certo. Vou adotar esse preço certo ou não? Então, nessas decisões do dia a dia, que talvez ninguém está vendo, ninguém está gravando aquela decisão de compra, mas isso tem um impacto gigante para o planeta. Então, que cada um aqui tenha seja consciente desse poder que ele tem. Somos todos aqui agentes de transformação. E nessa decisão de fontes certificadas, de produtos mais sustentáveis, porque, de novo, a economia que lida nosso sistema hoje. Então, se a gente não compra esses produtos vão acabar e a gente vai continuar com produtos que não são sustentáveis, que chegam num sistema que de fato vai acabar um dia. Então, cada um aqui tem que fazer a sua escolha, tem que fazer as suas compras com essa consciência, e mesma coisa do lado das empresas. Cada um tentar pouco a pouco mudar. Então, com todas essas dificuldades que a gente falou hoje, não é simples, não é uma questão de querer ou não querer, é questão de organizar tudo com todas essas dificuldades e limitações que a gente tem, mas cada um aí tem que fazer o seu papel como pessoas e como empresas. Perfeito, Marie. Como eu falei, que pena, nosso tempo terminou. Quando a gente começa a falar sobre esses temas, né, gente, o tempo voa. Então eu queria, em nome da Eu Reciclo e da Todos Reciclamos, que são as duas entidades que estão organizando esse evento, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, dizer que foi um prazer, uma honra para mim, e certamente quem os ouviu, né, quem esteve aqui conosco, aprendeu muita coisa com vocês. Então foi um grande prazer. Queria agradecer também a todos os nossos convidados, o time técnico, o time de tradutores, ao público que esteve aqui conosco nessa 1h30. E antes de encerrar, gostaria de lembrá-los que esse evento termina amanhã. Nós temos mais uma rodada amanhã, das 10h30 às 12h, e nós vamos falar sobre experiências de sistemas de logística reversa de embalagens na América Latina. Então, vai ser muito interessante também, então, os desafios, avanços da logística reversa e da reciclagem no mundo. Né? Vamos trazer cases práticos e olhares de diferentes países para o desenvolvimento da reciclagem. Então, de novo, né, gostaria de reforçar que esse evento é uma realização dos selos Eurociclo e da Todos Reciclamos. Então, um ótimo dia para todos vocês, e a gente espera revê-los aqui amanhã no mesmo horário. Um grande abraço. Obrigada. Muito bom mesmo. Foi ótimo ter estado com vocês. Obrigada, Leda. Obrigada, Marie. Também. Obrigada. Foi muito bom.